Nós vamos respirar bem profundamente. E nós vamos sentir. Sentir os guardiões adentrando os nossos lares com tochas luminosas. E essas tochas vão queimando formas, pensamentos e sentimentos. A nossa energia vai se transformando e nós vamos buscar a sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio, com todos os espíritos que estão estudando junto conosco, que possamos termos uma tarde de paz, de muita serenidade, de muito fortalecimento e aprendizado. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos em inesperadamente Ana, que se encontrava muito penalizada. Acharam? Sim. Sim. E aí? Eu não marquei nada nesse final de página. Na próxima tem alguma coisa? Eu marquei. A Ana não está desdobrada nesse pedaço? Tá dormindo. Muito bem. Então, aí depois nesse parágrafo que fala assim, após algumas aplicações terapêuticas calmantes, acharam? Achamos. Ela relaxou e dormiu também no corpo perispiritual. Então, ela estava dormindo no corpo físico, ela dormiu no corpo perispiritual também. Aí, uma réplica de seu corpo espiritual começou lentamente a exteriorizar-se. Eu confesso que eu não entendi. Ó, eles estão lá. Ele é semiplástico, né? Eles adormeceram aquele e expandiu e se formou um outro. É para isso que a gente precisa de ectoplasma. Então, o perispírito é maleável. É. Ele pode se desdobrar também? Como desdobrar, pode em outra coisa, em outro corpo, é isso? Sendo maleável? Depois você vai assim, é que o Sérgio estava aqui, eu já te respondo, Silviane. O Sérgio está falando que esse foi a esterilização do corpo mental. Tá? Aí o perispírito. Como é que é, Silviane? Aí o perispírito dela dormiu e se manifestou esse corpo mental, é isso? Isso. Tá. Você lembra dos corpos que a gente tem, que a gente não conhece muito bem? O físico, o duplo, São o 7. perispírito. Tá. O duplo, o perispírito, perispírito, corpo mental inferior, corpo mental superior, corpo búdico, corpo átmico. Acho que é o átmico primeiro, ou o búdico e o átmico. É assim. E a gente conhece mais ou menos o físico. A gente estuda bastante o físico, o duplo e o perispírito. O perispírito. Né? Entendi. Os outros são coisas novas, agora... coisas novas que nós estamos procurando aprender agora. Então, esse daí é o que tem, todos têm a mesma forma? Pode ser. A gente não tem como dizer, Solange. No livro dos espíritos não tem nada que nos responda sobre isso. Kardec, quando estudou... Mas foi uma coisa nova, né? Que apareceu agora no livro e eu fiquei em dúvida. Coloquei até uma interrogação. Aí ela coloca assim, uma réplica do seu corpo espiritual começou lentamente a exteriorizar-se. Dona Modesta, analisando atentamente o fenômeno, solicitou que ela fosse deslocada para o pavilhão superior na sala de intercâmbio. Logo após, se dirigia para o local a fim de incorporar o corpo mental da Ana. Tá? Então, vamos lá, para que a gente consiga entender. A gente está dormindo, a gente desdobra.
Aí a gente a gente vai desdobrado, é o nosso perispírito. Se a gente passa por alguma intervenção, eles começam a trabalhar nos outros corpos. E aí é interessante depois como que foi feito tudo isso. Ou vocês não houve nenhuma dúvida a partir daqui? Eu marquei na parte de baixo também. Então, bora. Feitos os preparativos, Dona Modesta foi colocada próxima ao leito de Ana. Foi convocada, junto ao setor dos serviços noturnos, uma especialista acostumada a esses trâmites. Tratava-se de Isabel de Aragão. Essa Isabel de Aragão seria a rainha da Espanha? Casada que foi com Fernando? Isabel de Aragão? Será que era ela? Sim, pelo que está descrito depois, eu acho que sim. Eu também fiquei com essa sensação de que era ela. Dona Modesta... Já teve no outro livro também. No outro livro também tem um pouco de Isabel de Aragão. Ela era muito boa, ela era muito católica, né? Ela era boa. Dona Modesta entrou em transe profundo e vimos claramente o corpo mental de Ana sendo absorvido para o interior da mente da médium. O diálogo iniciou-se dos lábios de Isabel. Gente, é muito confuso para tentar entender isso na minha cabeça. Então vamos lá, vamos por partes. A gente sempre falou que o médium trabalha também no plano espiritual. Dona Modesta é uma médium. O que a gente tem dúvida aqui? Como que é esse ser absorvido? Como o campo mental a gente não sabe qual é o elemento, se ele é que nem o perispírito, se ele é mais suave, se ele é só uma energia, se ele tem mais sutileza ou não, então a gente não consegue compreender essa absorção dela. Valéria, seria como se... Pode falar, Solange. Pode concluir você, depois eu falo. No final das contas, é uma incorporação como acontece aqui com o encarnado, né? Essa era a minha pergunta. É como se fosse aqui na Terra a incorporação do médium aqui, a Dona Modesta incorporou a Ana lá, no plano superior. Foi isso? É isso aí. O que é? É uma integração das duas individualidades. Eu imaginei que fosse assim mesmo. Era isso que agora eu ia concluir. E a Dona Modesta exterioriza aquilo que é o corpo mental da Ana. A mente da Ana. A única diferença é que aqui, o médium, ele vai incorporar geralmente aquilo que está aqui, né? Vamos dizer assim, o espírito vai trazer aqui, o que está mais próximo dele, aquela encarnação, só se ele estiver vagando durante muito tempo, que a gente vai pegar algo bem distante. Mas se não, que nem aqui, ela está pegando uma persona dela. Uma das encarnações dela. Uma das encarnações. Ah, nossa, que demais. Está mais afetando ela nesse momento. Às vezes a gente não fala assim, tem algo na nossa vida que não está resolvido, não está... trouxe marcas no nosso perispírito, né? Então, às vezes é a mágoa, o rancor, a tristeza, às vezes é o medo, um pavor. Tá lá marcado, tá lá marcadinho nessa vida. Eu sei que é meio difícil de você entender. Pensa numa coisa. Quando me ensinaram assim, foi um pouco melhor. Eu tenho uma mente assim, vamos pensar num círculo, tá? Neste círculo está todas as minhas vidas. Toda a essência, todo o aprendizado e tudo aquilo que não deu muito certo. Tá ali, de todas, tá? Eu reencarno. E aí vem um outro círculo dentro desse. Dessa nova encarnação. Então, quando eu estou encarnada, eu tenho acesso àquilo que é da minha vida. Eu não tenho acesso
aquilo que aconteceu. Raramente eu tenho esse acesso. Mas, quando eu desdobro, dependendo daquilo que eu estou tendo, né? Porque assim, a gente pode ser tratado no plano espiritual e ter acesso como Ana está sendo, mas se a gente estiver num umbral grosso, afinizado com isso, a gente também vai ter. E a gente vai entrar naquela vivência lá que chamou mais a atenção. Entendeu? Então, é os dois polos. Pode ser para tratamento, se a gente tiver com um plano superior, mas pode também ser no plano inferior. As pessoas que têm muitas dificuldades, assim, de sexo, de bebida, sabe, de tudo, pode já ter vivenciado, pode, gente, pode. Eu não estou dizendo que e continuar quando desdobra e a se alimentar nesse sentido. Tá? Entendi. Tem os dois lados. Pode ser tanto para um quanto para outro. Vamos lá? E aí? Conseguiu? Deu para entender ou ainda ficou confuso? Não, eu entendi. Agora que desenrola a conversa entre a Isabel de Aragão, que é a Ana, né? Em outra vida, e a dona Modesta, né? Essa Isabel de Aragão não é a pessoa que veio Não, a Isabel de Aragão veio conversar com a Ana, não é isso? conversar. Isso. Ela é como Eu se fosse a entendi. facilitadora, né? Isabel de Aragão não é a Ana, viu? Não, Não, é a pessoa Ah, especialista. é Mas aqui você está especialista. falando assim, Ana, pode me ouvir? Eu não me chamo Ana, respondeu com certa dificuldade, que lentamente foi sendo vencida. Meu nome é Isabel de Aragão. Então, vamos lá. Aham. Vamos no plano espiritual. Vamos ver na Terra. Eu incorporo. Eu trago um espírito. Vamos lá, trago o Ruiz, né? Ele vai conversando. Se ele quiser alguma coisa, o Sérgio vai fazer essa mediação, tá? Vamos lá. Ana tá no perispírito, puxou o mental dela. Dona Modesta absorveu. Vamos falar que Incorporou, vamos dizer. Incorporou o mental dela. Aí precisa do quê? De uma especialista para trabalhar com ela. uma intermediadora, uma facilitadora. Quem veio foi a Isabel de Aragão. Aí a Isabel de Aragão falou assim: Ana, pode me ouvir? Não. Aí ela falou assim: eu não me chamo Ana. Respondeu com certa dificuldade que lentamente foi sendo vencida. Aí a facilitadora falou assim: meu nome é Isabel de Aragão, servidora de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para conversarmos. Não é a mesma pessoa. Quem falou eu não me chamo Ana, não é que é a Isabel. Eu fiz confusão, entendi. Você pensou que fosse a mesma pessoa falando, né? Ana. Só que ela não se identifica como Ana nesse corpo mental, não é isso? É isso aí. Ela está recordando, de uma vivência. E é isso que a Dona Modesta está trabalhando. Ó. Precisa de um médium para que ela comece a explanar esse mental. Ele precisa ser incorporado, há necessidade de um médium e há necessidade de uma conversação. Então, isso tudo bem. A confusão toda é: quem faz essa conversação, quem é a facilitadora é a Isabel de Aragão. Isabel de Aragão. A Ana ainda não falou quem é a persona que está incorporada. Está incorporada na Dona Modesta. Isso. Realmente é confuso. Eu li algumas vezes até entender tudo. Eu também li 3 vezes para entender. Não quero conversa, quero a inconsciência. Ela não quer resolver. Ela não queria encarar aqui. Ela quer fugir. Entendeu? Aí fala, o quadro era lastimável porque à medida em que o médium recebia a jovem em sua organização perispirítica,
Uma matéria gelatinosa de odor indesejável era expelida pelo couro cabeludo. De quem? Da Dona A Modesta. Dona Modesta. E escorria lentamente ao longo dos ombros e pescoço. Os enfermeiros atenciosos limpavam Dona Modesta sem interferir no transe. Aí você fala, que coisa é essa? Tudo aquilo que a gente gera tem cheiro, tem forma. É por isso que a gente, as formas, pensamentos, tudo fica marcado no nosso perispírito e no nosso mental, inferior e superior. Impressionante. A gente tem, são coisas que você fala assim, nossa, eu sei muito pouco. Nós sabemos muito pouco. Nossa mente tem poder de criação e ela cria coisas conforme aquilo que nos move. Então, a mágoa, a tristeza, o rancor, A raiva, tudo tem o ódio. Tudo tem cheiro, forma. Assim como quando você está trabalhando com espíritos superiores, a gente sente cheiro de flores, perfumes. Rosas, lavanda, a gente se sente acolhido, a gente se sente fortalecido. Tudo criação mental. Mais alguma coisa? Aqui Mas na frente ela vai falar que a Ana vai falar que ela era uma condensa, né? Aí ela vai. Mais bem para frente. É que quando ela não se como Ana, mas Aqui não tem mais nada que vocês queiram comentar? Eu observei isso. Aí, terminando aí depois. Dona Modesta sem interferir no transe. Aí tem filhas, existem muitos espíritos. Para esses, a reforma íntima significa buscar a alegria de viver, única e exclusivamente. Isso lhe será vitorioso avanço, ainda que não tenham burilado muitas outras tendências nocivas. Então, é necessário a gente ter essa alegria de viver, porque nenhuma reforma íntima vai funcionar se você não quer. É isso aí. Se você não tem vontade, se você não tem vontade de viver. Se você está fazendo reforma íntima e está infeliz, você está indo contra aquilo que você quer? Não está dando certo. Não está dando você está indo certo, contra né? o que você quer. Você está fazendo porque as pessoas estão dizendo que é para fazer, mas não porque você deve. Mas não está vivenciando intimamente, né? Se lembra que assim, isso a gente fala muito, né, no acolhimento. Começa pela gente. O amor começa por nós. Se apaixonar por nós mesmos. Paixão não, porque paixão acaba. Mas se amar. Se compreender. Né, ser feliz. Se aceitar. Com as nossas mazelas, com os nossos defeitos. Nós não somos perfeitos, nós temos que caminhar passo a passo para melhorar, mas a gente tem que ir nos aceitando, né? Sem os chicotinhos. Então, tirar os chicotinhos, de preferência os coloridos. E quando a gente não se aceita, o que acontece? A gente fica feliz, a gente briga à toa, a gente acha que todo mundo está errado, que o outro quer o errado. A vida não tem graça. Então, assim, lembra, assim, o plano espiritual fala muito isso pra gente. Quando vocês estão conversando, tá tudo assim, e conta uma coisa daqui, uma coisa dali, tá todo mundo sorrindo. O que eles fazem? Eles recolhem essa energia. Quando tá todo mundo triste, é difícil de recolher, porque a nossa energia de alegria já não é redonda. Já vai ter que decantar. Agora você imagina quando tá todo mundo. Energia pesada, cara fechada. Cara feia. Cada um no seu problemão. Então, tá vivenciando tudo isso. Então, não tem como. A gente vai gerando isso.
Tá certo. Eu marquei Não é que a mais gente pra vai frente. tocar fogo no parquinho todo dia, né? Eu também Deixa o marquei parquinho. isso. Eu marquei o seguinte também, que achei Hum, importante. Eu queria inconsciência por algum tempo. Não aguento mais digladiar com minhas tendências. Sou uma mentirosa. Faço de conta que melhorei para que os irmãos de ideal me aceitem. Aí é o outro erro, né? Você vai fingir que você Mascarando. mudou, que você está bem, para que os outros te acham uma pessoa legal, que te aceitem. A Isso já máscara. também, a É a máscara, máscara, é. isso. Vestir as a menina máscaras. boazinha que faz tudo. A menina boazinha que, ó, tão boazinha, ainda faz assim, com as mãozinhas. E aí, no fundo, não, não precisa nem ser muito no fundo, não. Só na metade ali, já tá lá. Aí vocês veem aqui que interessante, né? Essa palavra dela é típico de pessoas que querem fazer para mostrar aos outros que estão fazendo. É. Na Não pelo realidade, ideal, né? Não pelo ideal dela. não, não, isso. Na realidade, a reforma íntima é para satisfazer a nós mesmos, não aos outros. Uhum. A Damares quer falar alguma coisa? Será que ela escreveu alguma coisa ali? Não, Não? Ah, não. Ah, pensei. É que eu vi a mãozinha. Mas, não, mas na linha de Não. baixo, Sérgio, diz Oi. assim, ó, não, sua reforma é autêntica. Sim, Você não faz isso intencionalmente, faz. E ela disse, não, mas é a mesma coisa. Não, querida amiga, não é a mesma coisa. Você se esforça e isso está te valendo muito. Quer dizer, ela não está percebendo o esforço que ela está fazendo? Ela acha que é pouco, que não é nada, talvez? é isso Pode aí. ser. É isso aí. Ela queria Mas o o que eu quê? quero dizer é que tem gente que faz só para mostrar para o outro que está Só para fazendo. mostrar para o outro. Uhum. No É, caso dela, ela está em conflito com esse outro. não conhece a vida da Ana, então a gente não sabe o que ela faz de esforço de reforma íntima. Na Sim. verdade, a gente não sabe o esforço de ninguém, né? A gente É. simplesmente está julgando aqui. É. Mas a questão é, a gente precisa trabalhar mais para satisfazer a nós do que aos outros. Então, ninguém precisa pintar de bonzinho, precisa buscar ser bonzinho. Enquanto não for, mostre o que é. Né? E aí, quando ela fala, né, assim, por que eu não tenho sossego? Porque não, por não ser ainda a hora. Continue e você verá. Às vezes é aquilo que assim, a gente dá aquele passo, ele só é o passo inicial, não significa que a gente chegou no final. Ele só é o passo inicial. E muitas vezes, quando a gente começa a falar de reforma íntima, de autoconhecimento, quando a gente inicia, é um grande salto, porque a gente estava totalmente atrasado, né? A gente estava não Parado, atrasado, Dado estagnado. não, né? Só que a gente só deu o passo inicial. Aí falta desenvolver A gente já toda. queria dar o passo inicial e já queria que já, pronto, não preciso, já consegui, não preciso me esforçar Uhum. Já mais. tô supra-sumo. A gente Não, É, pode ser o seguinte, a pessoa que não despertou ainda para esse ideal de autotransformação, de autoconhecimento, ela simplesmente vai aprendendo e melhorando conforme ela vai recebendo as bordoadas da vida, né? Então, bate de um lado, bate do outro, a pessoa vai indo. Já que as pessoas que estão despertando para o autoconhecimento e para a autotransformação, procuram um caminho melhor. Procuram evitar receber a bordoada da vida. Não faz para evitar receber, mas procuram andar de tal forma que seja um caminho do crescimento. E aí Vai as bordoadas da desviando. vida vão ser menores, né? sim. Vai desviando É. desses caminhos É, tortuosos. Não é que vai desviando, a gente vai andando. Mas só que, como a gente falou, Deus é justo. E se a gente não precisar da bordoada da vida, a gente não vai ter. é. A gente caminha, mas a gente procura um caminho melhor, né? É aquilo que às vezes A não você ser que seja fala, expiação. eu vou olhar para o lado ruim da estrada, eu vou olhar para o lado bom. Não é É verdade? isso É a aí. mesma coisa, eu tenho que andar. Eu vou andar para um lado num asfalto, eu vou lá procurar andar num lugar pedregoso, eu vou procurar um asfalto. É isso aí.
E aí? Eu virei páginas. Pronto, acho que aí sim. Próxima página, alguém tem alguma coisa? Não. Essa não. A outra? Ó, eu tenho uma frase aqui que eu acho que como a gente fala muito de não sei até quanto resistirei a tanta carência. Também marquei Preciso isso. da inconsciência ou vou me matar no corpo. Então, essa carência, essa autoestima é algo que muitas vezes a gente não reconhece. E a gente busca no outro. E o outro não vai dar. E quando a gente não consegue buscar na gente, porque a gente está totalmente fechado, é aonde o nosso castelo desmorona. É onde a gente se sente infeliz. Eu estou infeliz. Por que você está infeliz? Não sei, mas eu estou infeliz. Ah, eu estou carente. Tá, às vezes as pessoas estão carentes com um monte de gente ao seu redor. Sim. Porque aquelas pessoas não vão conseguir suprir aquilo que ela precisa. Aí você vê, continuando um pouco aqui, ó. Preciso da inconsciência ou vou me matar no corpo? Ela falou assim, já a possuiu. Já possuiu quem? A inconsciência. Quando? Antes de partir daqui. Por muito tempo? Mais de 200 Mais de anos. 200 anos. Nossa, E aí as pessoas, os espíritos, né? Quando continuam, persistem nessa autoanulação, ela pode entrar no caminho da ovoidização, Porque vai desistindo. porque está desistindo, né? Eu não quero, eu vou desistir porque eu não aguento. A gente, todo mundo sempre acredita que o ovoide é aquele que tem problema com drogas, com os vícios. Não. Pessoas que desistem de si mesmo no plano espiritual também se tornam. E a gente já viu isso no Lírio de Esperança, Despertar espiritual. no acho que Despertar. foi no livro. Foi no Lírios também. No Lírios também. No livro, porque o Despertar Sempre. Espiritual eu não fiz esse livro. Sempre acontece isso. As pessoas que desistem, que resolvem que não... Se deitam e falam, não como, não bebo, não faço mais nada. Na realidade, o sempre é uma palavra proibida dentro do espiritismo, tá? Sim, Cada a um tem maior a sua parte das história, vezes. né? Eu não sei dizer qual que é a porcentagem, mas se o espírito começa a se anular, desistir da vida porque ela acha que não é capaz, ele entra nessa questão da ovoidização. A gente só não pode confundir isso. Na Terra, isso é suicídio. É isso aí. Sim. Né? E isso na Terra é suicídio. Se suicidou aqui, vai chegar numa condição muito complicada no plano espiritual. E se continuar, aí vai chegar a esse termo, tá? Mas às vezes o suicídio aqui não significa que chegando no plano espiritual vá continuar. Talvez esse eu superior que a gente nunca conseguiu compreender consiga falar mais alto. Porque não tem só isso na vida da pessoa, né? Não. Tem outras coisas, tem outras circunstâncias, viveu outras coisas além disso, né? Ela pode se arrepender e aí começar uma nova transformação. Termina só isso daqui, esse pedaço, para que a gente não deixe para amanhã. Não tem mais nada para falar. Alguma coisa aqui? Não. É aquilo que eu falei, que ela está prestes a matar os seus ideais, não sabe se vai resistir. Aonde está isso? Aqui, ó. É uma ilusão, né? Assim, bom, não me sinto nada. Que alívio, me livrei de mim mesmo. O sono da inconsciência. Adoro esse estado. É uma ilusão, Ana. Não somos criados para não sentir. Nós necessitamos sentir. Porque a gente sentindo, a gente evolui. Evolui como espírito. Aí ela fala que quer o passado de volta, né? Que ela é condensa,
da França, ela quer reviver esses momentos de glória, é isso? Ó, De quero quando meu ela... passado de volta. Eu sou a condessa da França de Carlos IX. Sou Nove. bela e poderosa. Então ela quer reviver por quê? Porque ela era bela e poderosa. Poderosa. Posso, E agora? E agora? Ela Pobre, vive uma pobre, vida com muita falta de humilde. recurso, né? ó, Ah, Pois é. posso controlar o que desejo. O controle. Eu controlo. Não é isso que ela está tentando fazer no centro? Ela quer É controlar. verdade. Pois é. Ninguém pode se opor a mim. Tenho um marido influente, sou cúmplice da rainha mãe de Valois, Catarina de Médici. A França, nessa época, se nós vivemos nessa época, a gente já sabe por que está respondendo. Eu não sei se a gente viveu, só estou dizendo que a França, nessa época, era. Olha, O Veludo viveu nessa época. o Veludo viveu nessa época, Estava lembrando disso do veludo. né? mas É uma Portugal loucura, né, gente? Se a gente encarnou nessa época, a gente já sabe o pedacinho que a gente está Está respondendo. passando, é. Porque, olha, Vamos parar? então a gente já sabe o porquê de tudo isso. Vamos parar aqui? O nosso O novo corpo? corpo. O novo corpo, minha filha, é a nova identidade que Deus ofereceu para recuperar sua cidadania consciencial.